Prezados colegas, boa noite. Como estão vocês? Naturalmente ansiosos, esperando notícias boas, seja da Petros que sobre a AMS. Por onde começar? Eis o grande dilema. Vamos lá. Vamos começar pela AMS ou APS, tanto faz, porque a rigor estaremos falando do nosso plano de assistência médica da Petrobras, quando era ainda administrado pela gerência de RH, AMS, e depois transformado numa associação sem finalidade lucrativa que se chama APS ou APS, a Associação Petrobras de Saúde. Como é do conhecimento de vocês, desde que surgiu no horizonte a possibilidade de termos essa associação, todos os sindicatos, e em especial inicialmente a FUP, se movimentaram no sentido de que era necessário barrar, evitar que essa associação se criasse, por entendermos, todos entendemos a mesma coisa nesse caso, que seria enormemente prejudicial aos participantes da Petrobras, em particular, da Petrobras não, da AMS, em particular aqueles aposentados e em particular, ainda mais, a quem ganha, a quem tem um benefício pequeno de aposentadoria. Muito bem, foi tentado a exaustão negociar com a Petros, ou melhor, com a gerência de recursos humanos da Petrobras. Não foi possível, não conseguiram os sindicatos negociar algo decente. E notem vocês que esse aspecto de negociação sobre a AMS é algo que está no acordo coletivo de trabalho e que, por conseguinte, deveria ser a tônica da gerência da Petrobras, de RH, de tentar a qualquer custo, né, observadas todas as condicionantes, regramento, etc., etc., e tentar um acordo que fizesse com que tanto os sindicatos quanto a Petrobras e principalmente os participantes ficassem satisfeitos com essa solução ou com a solução negociada. Mas isso não aconteceu, criou-se uma associação à revelia, do nada apareceu essa associação, vocês já conhecem por terem visto aqui mesmo, aqui no meu canal, vários vídeos onde eu aponto para vocês uma série de questões e começou-se então um duelo, aliás, entre os participantes da Petros, os sindicatos e a Petrobras e já, uma vez criada, a própria associação. Muito bem, de início tentou-se fazer com que essa associação não existisse em virtude de que várias das questões do acordo coletivo de trabalho não haviam sido atendidas e a sua organização descumpria itens do acordo coletivo de trabalho. Nada disso adiantou. A Petrobras possui, como todos sabemos, uma grande equipe de advogados e, quando não são suficientes, ela contrata no mercado escritórios de advocacia que possam interceder e trabalhar em favor do que ela deseja. E ela conseguiu não só autorização junto à Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, como também Agência Nacional de Saúde, né, corrigindo, como também conseguiu de forma quase que
inédita, eu diria, pelo menos inédita, de uma forma assim relâmpago, extraordinariamente rápida, e já foram levantadas todas as questões que fazem parte dos processos. São 8 processos ou 12, eu não tenho certeza da quantidade de processos, porque cada uma das federações dos petroleiros, a FUP, a FNP, o Sindimar, moveram ações distintas, algumas são iguais, outras não, para que se cumprisse aquilo que está no acordo coletivo de trabalho. Infelizmente, nada disso até agora deu certo, sabemos por quê. O que está na lei nem sempre é o que a justiça acata, infelizmente, não deveria ser assim. E, por fim, chegamos às eleições que todas as entidades sindicais ou não, estão contestando, por entenderem que é uma usurpação o jeito que elas estão sendo feitas, por entendermos que o regulamento é um achincalhe, é um conjunto de regras impossíveis de serem atendidas, e também por entendermos que participar ou não da composição da diretoria dessa associação não vai fazer a menor diferença, tendo em vista que a diretoria como um todo é designada pela Petrobras, 3 conselheiros deliberativos são indicados pela Petrobras, 2 conselheiros fiscais também pela Petrobras, restando aos participantes indicarem 2 conselheiros deliberativos e 1 conselheiro fiscal. Ou seja, nós não teremos voz ativa nenhuma. Contei essa história toda para vocês, fazendo um resumo do que vem acontecendo, porque é muito importante que cada um de nós seja multiplicador dessas questões e convença o seu colega que não deve, em absoluto, votar. Porque votar para qualquer um, nós não recomendamos que se vote de jeito nenhum. Mas digamos que se vote em alguma chapa, nós estaremos referendando tudo aquilo que foi feito de errado até agora. E mais, estaremos dando aos colegas que estão candidatos o consentimento e os parabéns por terem ajudado ao ilustre Cláudio Costa a fundar essa associação. Sim, porque todos os que estão pleiteando uma vaga no conselho participavam da gestão, da administração da AMS, enquanto gerenciada pelo RH, e agora alguns já são, inclusive, diretores dessa associação e outros estão pleiteando um cargo de conselheiro na administração. Portanto, nós não estamos recomendando, quando eu digo nós, estou me referindo a todas as entidades, nenhuma entidade petroleira está endossando essa Associação Petrobras Saúde e nenhum petroleiro que eu conheço que esteja a par dessa situação também entende que devemos votar em qualquer uma das chapas. Não votar é a campanha que está sendo feita por todas as entidades e voto zero, ou seja, nenhum voto a nenhum desses colegas. Por quê? Porque simplesmente não queremos compactuar com nada que está sendo feito ou que tenha sido feito até agora. E agora a notícia que espero que seja muito boa quando o ilustre juiz que recebeu a ação se dignar e acolher aquilo que está sendo pedido. Na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, ontem, dia 5 de novembro de 2021, deu entrada, a FUP e a FNP deram entrada em uma ação civil pública, junto com o Sindimar também, ou seja, FUP, FNP e Sindimar, cobrando a suspensão imediata da eleição para a Associação Petrobras de Saúde.
E agora vou ler um texto que foi publicado nas páginas dos sites oficiais da FUP, da FNP, do Sindimar, da FENASP e de todas as entidades que estão na mesma luta, querendo, desejando e lutando para que a AMS volte a ser gerenciada pelo RH da Petrobras, como foi até agora, e como indicam todos os relatórios produzidos dentro da própria Petrobras, que a maneira mais barata, a maneira mais econômica de se gerenciar o plano de saúde da Petrobras era a gestão por RH. Então vamos ao que diz a publicação que está nos sites da FUP, FNP e Sindimar. Desde o ano passado, a FUP, este em especial é o que está colocado no site da FUP. Desde o ano passado, a FUP e seus sindicatos vêm travando uma batalha judicial contra a criação da APS, Associação Petrobras Saúde, que a Petrobras tenta legitimar através de uma eleição para os conselhos deliberativo e conselho fiscal, que nada mais é do que um jogo de cartas marcadas. As entidades que representam os trabalhadores do sistema Petrobras, FUP, FNP e Sindimar, o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, ingressaram com ação civil pública cobrando a suspensão imediata da eleição em curso para os conselhos deliberativo e fiscal da Associação Petrobras Saúde, APS, cujo pleito estava previsto para ter início nesta sexta-feira, dia 5. Ou seja, segundo a APS, as eleições começariam na sexta-feira passada. Nós ainda não temos o resultado desse pedido, né, que foi feito em juízo. Tomara que eu esteja atrasado com a informação, né? Hoje é sábado, eu me esqueci de falar, dia 6. Isso aconteceu ontem, mas eu não tenho informações ainda sobre se o juiz deferiu ou não. As entidades que juntas representam um universo de aproximadamente 280 mil beneficiários da AMS, entre titulares e dependentes, questionam a legitimidade do processo eleitoral que está sendo imposto sem transparência e de forma flagrantemente ilícita, contrariando o próprio estatuto da APS, que também é repleto de irregularidades. Ou seja, eles, os gestores, os que bolaram essa associação, fizeram um estatuto que ninguém pode atender e, mesmo assim, eles mesmos estão fazendo de forma irregular aquilo que o estatuto diz que deve ser feito. Ou seja, nem eles conseguem atender o que está prescrito de ser feito em caso de eleição para a APS. Continua o pedido. Continua a declaração da FUP. Na ação civil pública, ACP, os petroleiros colocam sob suspeita o regulamento e a comissão eleitoral, denunciam a manipulação e alteração do calendário eleitoral, entre outras irregularidades, como a usurpação de competência da Assembleia Geral para disciplinar a realização das eleições, reduzida à mera apuração de votos e ilícitas restrições de natureza regulamentar ou infraestatutária com prejuízos à efetiva disputa eleitoral, em contrapartida à potencial eleição de dirigentes ilegitimamente eleitos. Para a FUP e demais proponentes da ação, isso é, FNP e Sindimar, a eleição é um jogo de cartas marcadas, que tem por objetivo legitimar a APS, criado ao arrepio da lei, a revelia dos trabalhadores, através de um processo suspeito que foi conduzido por ex-gerente executivo de recursos humanos da Petrobras, Cláudio Costa, demitido por ter feito uso de informações privilegiadas
para se beneficiar financeiramente de uma operação milionária de compra e vendas das ações da companhia, diz o texto que está colocado na página da FUP. De todos os ataques que a gestão bolsonarista da Petrobras vem fazendo contra a categoria petroleira, a tentativa de inviabilizar a assistência médica dos trabalhadores aposentados e pensionistas é a mais cruel. A criação da APS é o primeiro passo para acabar com a AMS, essa entidade privada que está se apropriando do nosso plano de saúde. Foi criada de forma ilegal em meio a denúncias de corrupção envolvendo o gestor de RH da Petrobras, que é ou foi o mentor de todo o processo. Através de uma eleição ilícita e viciada, cuja ilegalidade estamos denunciando desde o início, a diretoria da Petrobras quer legitimar esse crime e não podemos permitir que isso aconteça, afirma o coordenador-geral da FUP, David Bacelar. Desde o ano passado, a FUP e seus sindicatos travam uma batalha judicial contra a criação da APS, denunciando as ilegalidades do processo, através de ações na Justiça Federal e de representações civil e criminal no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas da União e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A ação civil pública ingressada esta semana, cobrando a suspensão e anulação das eleições para os conselhos da APS, é mais uma peça importante nessa luta. É o que eu disse ainda há pouco. Ou seja, um conjunto de ações, em torno de 12, em todas essas entidades públicas, que visam questionar e informar aos entes públicos o que está acontecendo dentro da Petrobras. E, aqui uma observação, dentro da própria Petrobras, os sindicatos e as federações fizeram chegar às mãos do presidente atual e do Conselho de Administração da Petrobras um relatório onde todas essas lacunas de atendimento legal e outras questões que identificam vícios no processo e na própria seleção dos gestores e também no relatório que recomendava a criação dessa associação, todas evidências robustas sobre a qual a direção da Petrobras não se manifestou, mas que tem a obrigação legal de prestar contas não apenas aos participantes, mas sim aos seus acionistas e a toda a população brasileira que acredita na Petrobras, mas que a própria gestão passada do Castelo Branco e do Cláudio Costa e a atual, por não estar tomando conhecimento dos fatos que foram levados pelos sindicatos e federações à própria diretoria, ainda não tomou as medidas necessárias que deveriam ter sido adotadas na época da criação, na avaliação dos instrumentos que estavam sendo apresentados à diretoria da Petrobras e todo o conjunto probatório das irregularidades que existem no processo da criação da APS, assim como as questões levantadas num primeiro relatório e no segundo relatórios que indicavam ser a criação dessa APS totalmente lesiva aos interesses da própria Petrobras e dos trabalhadores. Portanto, todos os documentos necessários, as evidências de tudo que está sendo dito, faz parte
do conjunto da documentação anexada a cada um dos processos em todas as instâncias que eu acabei de mencionar. Vou repetir para que não fique a menor dúvida. Desde o ano passado, a FUP e seus sindicatos travam uma batalha judicial contra a criação da APS, denunciando as ilegalidades do processo através de ações na Justiça Federal e de representação civil e criminal no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas da União e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A ação civil pública ingressada esta semana, que pede a suspensão das eleições e da eleição dos conselhos da APS, é mais uma das peças importantes na luta para colocar tudo em pratos limpos e voltar a ser a gestão da AMS Petrobras pela gerência de recursos humanos da empresa. A criação da APS se reveste de intolerável desvio de finalidade e burla aos direitos laborais ratificados nos acordos coletivos de trabalho, instituída em prol de um grupo econômico explicitamente identificado em meio à apuração de denúncias objeto do procedimento administrativo interno, conduzido pela área de inteligência e segurança corporativa da Petrobras, destaca a ação civil pública. Ou seja, essa questão que a própria Petrobras internamente criou uma comissão de investigação está e faz parte desta ação civil pública que foi colocada, entre tantas outras, essa especificamente para barrar as eleições que pretendem dar posse a 2 conselheiros deliberativos e 1 fiscal. A ação também contesta a Assembleia de Instituição da APS. Foi realizada entre poucas pessoas, sem a devida comunicação, divulgação, convocação ou participação sequer de um dos mais de 280 mil beneficiários da assistência médica, estando presente no ato um pouco mais de uma dezena de pessoas indicadas pela Petrobras, oportunidade na qual foi aprovado o estatuto e eleitos os atuais dirigentes. Ou seja, um conjunto de irregularidades que foram apontadas de forma objetiva em todas as ações, inclusive nesta, que se pede que a AMS, a eleição para a APS seja suspensa. Tomara que a essa hora, aproximadamente 19 horas, o juiz já tenha dado a sentença e que tenha mandado suspender. Caso isso não tenha acontecido ainda, e caso a Petrobras consiga reverter essa situação, pois sabemos do poder econômico da Petrobras e do poder de convencimento junto a quem de direito, pedimos que nenhum dos colegas que tenha a informação que saiba o que está acontecendo, vote e permita que alguém seja eleito com alguma votação que possa ser considerada expressiva. E mais, a você que está ouvindo, a você que está vendo esse vídeo, pedimos que compartilhe com teus colegas e amigos petroleiros este vídeo, peça para que não votem e peça também para que eles peçam a outros colegas para não votar. A importância de termos esse canal e de comunicarmos fatos e não apenas intenções é essa, é poder fazer chegar a cada um dos petroleiros, a cada um de vocês, o que está acontecendo em relação à AMS, em relação à Petrobras e em relação a Petros. Ok? Então, o slogan que estamos perseguindo
e que esperamos todos vocês também estejam de acordo, é voto zero para a EPS. Não elegeremos nenhum candidato, embora saibamos que até com o próprio voto, em função do estatuto, eles possam se eleger. Mas nós não iremos, como diz a ação coletiva, a ação civil pública, aliás, nós não iremos endossar tudo que tem sido feito de errado e não iremos dar credibilidade a um processo que sabemos que é totalmente viciado. 0 votos para a APS. Não vote, não se deixe enganar. Compartilhe esse vídeo com colegas, amigos petroleiros e vamos informar a todos o que está acontecendo. Se você ainda não é assinante do canal, assine e ative o sininho. Toda vez que algo novo for publicado, você será informado. Vamos expandir as informações até que o número maior possível de petroleiros tenha a mesma informação e, conscientemente, não sejamos enganados e, muito pelo contrário, possamos nos defender das maldades todas que estão sendo aprontadas pela Petrobras e pelo governo que está aí, e em particular pelo ministro da Economia. Não se esquece, não vote e não deixe os seus amigos votarem para a APS. Te vejo daqui a pouco comentando o que está acontecendo em termos de Petros. Até já, a gente se vê daqui a pouco.